Então, tanto o POP quanto o PAC, né, estes dois são documentos da qualidade, né, e são documentos de extrema importância. Tanto, né, que eles são obrigatórios por lei, então que se tenha, né, esses documentos. Então, vamos lá. O que seria o POP, né? Essa sigla, ela vem, então, do Procedimento Operacional Padronizado. Esse POP, então, ele vai precisar ser executado lá nas casas de carnes, nos açougues, né? São essas empresas que precisam ter obrigatoriamente, né, desenvolvidos esses POPs. Então, nós temos diferentes POPs que são obrigatórios, tá? Vai ter o POP lá do monitoramento de temperatura, vai ter da higiene dos colaboradores, vai ter também o relacionado às instalações. Então, nós temos esses POPs que são obrigatórios e eles vão estar descritos, então, em duas legislações. Nós temos a legislação A 216 da Anvisa e a 275. Então, quando a gente fala em POP e PAC, nós temos essas principais diferenças. O POP vai ser, então, para quando se tem a fiscalização pela Anvisa, tá? Então, por isso que casas de carnes, por isso que os açougues, os mercados, padarias, todos eles vão precisar ter o POP, né? E o PAC, ele vai ser de responsabilidade do MAPA, né? Então, quando tem as fiscalizações a nível, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, por isso que nós temos essa diferença. E nós vamos ter legislações diferentes também. E em relação ao PAC, né, que então todo frigorífico precisa ter um PAC, nós vamos ter vários PACs que são obrigatórios. Então, é em torno de quase 18 PACs que são obrigatórios que o estabelecimento tenha. E o POP, então, ele já é um pouco mais flexível, né? Nós não temos tantos POPs sendo obrigatórios. E relacionado ao POP, né, eu gosto de dizer sempre para ser de fácil entendimento, é que o POP, ele é que nem uma receita de bolo, né? É uma receitinha de bolo. Você vai ter lá o processo, né? Então, você vai ter lá monitoramento de temperatura, né? Você vai descrever exatamente como que é feito, o que se utiliza para fazer, como que é feito, quem que faz, quando se faz. Então, para todos esses documentos, nós sempre vamos ter, precisar responder essas perguntas, né? Perguntinhas básicas, o que, como, quem, quando, né? Que são perguntas importantes para que você tenha descrito exatamente como aquela atividade ela é executada. E o bacana desses documentos, né, é que, digamos que a pessoa que é responsável por fazer o monitoramento de temperatura, né? Essa pessoa ela não está disponível num determinado dia, ela não conseguiu ir até a empresa trabalhar, né? Sei lá, teve Covid, entrou em quarentena e ela não pôde ir até a empresa. E agora, meu Deus, era só a fulana que fazia o monitoramento de temperatura. E agora a empresa vai parar porque a fulana não pôde ir? Não, né? Por isso que é importante ter o POP, né? Quando eu tenho POP, quando eu tenho PAC, eu consigo verificar, né, exatamente como que aquele processo deve acontecer, né? Então, pode ir lá qualquer pessoa que trabalha, né, que esteja a par do processo e ela vai olhar lá como que faz a medição de temperatura, né, o que ela precisa verificar. Então, essa é uma das grandes importâncias, né, desses documentos. E o PAC é a mesma coisa, né? O PAC, ele é um pouquinho, podemos dizer assim, uma receita de bolo um pouco mais completa, tá? Ele vai ter mais informações, né, do que o POP. Então, ele acaba sendo um documento um pouco mais completo, com mais informações, tá? Do que o POP. E ambos vão ser utilizados, então, pelo controle de qualidade e ambos vão ter, então, planilhas de monitoramento das etapas, né, com registros e vão ser, então, documentos que são utilizados no dia a dia do estabelecimento, tá? Não é aquele documento que vai ficar guardado na gaveta, tá? Ele precisa sempre estar sendo otimizado, né? Sendo utilizado pela empresa.